A noite começou com um silêncio estranho, o tipo de silêncio que pesa no ar como se estivesse esperando para revelar algo. Lembro do clique seco da fechadura atrás de mim, um som pequeno demais para causar tanto estrago. Ele se aproximou devagar, como se cada passo fosse calculado para me lembrar que eu estava sozinha ali, com ele, e que tudo aquilo já não era mais escolha. Quando sua mão deslizou pela porta trancada, senti meu peito fechar antes mesmo de entender o que estava prestes a acontecer. Ele colocou o rosto tão perto do meu que o ar entre nós pareceu desaparecer. Tinha aquele olhar que mistura carinho e ameaça, como se cada gesto dele pudesse tanto me proteger quanto me destruir. E, quando sussurrou que eu era o mundo inteiro dele, percebi que não havia ternura naquele sussurro, havia posse. Havia um medo antigo se mexendo dentro de mim, um medo que eu ignorava sempre que dizia para mim mesma que ele só me amava demais. O mais cruel é que, por um instante, eu quis acreditar. Quis aceitar que ser o mundo de alguém era uma forma de ser especial. Mas a maneira como sua mão bloqueava a maçaneta, como seus olhos seguiam cada movimento mínimo do meu corpo, deixava claro que aquilo não era amor, era uma jaula sendo fechada lentamente ao meu redor. Quando tentei recuar, ele sorriu. Não um sorriso doce, mas um sorriso que revelava que tudo já estava decidido. Minha liberdade, meus passos, minhas escolhas, nada mais me pertencia. Eu era o mundo inteiro dele, e por isso mesmo eu não podia mais ter um mundo próprio. Foi naquela noite que percebi que quem diz amar demais, na verdade, só tem medo de perder o controle. Eu costumava achar que histórias como a minha só aconteciam com outras mulheres. Aquelas que, de longe, pareciam frágeis, inseguras, fáceis de manipular. Eu não me via assim. Eu trabalhava, estudava, tinha amigos, sonhos, controle sobre cada pequena parte da minha rotina. Mas ninguém percebe que a primeira ameaça nunca vem como ameaça. Ela vem embrulhada em cuidado, em elogios quase exagerados, em uma atenção que parece rara demais para ser recusada. Foi assim que ele entrou, devagar, educado, carinhoso demais para levantar suspeitas. Com o tempo, percebi que cada detalhe que eu oferecia era armazenado por ele como uma peça a mais de um quebra-cabeça que só ele via. Minha comida favorita. O horário em que eu ficava mais cansada. O dia em que chorei por um motivo bobo. Tudo isso se transformou em ferramentas que ele usava para moldar o espaço onde eu viveria, um espaço que parecia amor, mas que era um limite invisível. Antes que eu percebesse, eu já pedia permissão para coisas que, até então, eram minhas por direito. E ele sorria, satisfeito, como se aquilo fosse apenas cuidado. Antes de continuar, comenta de onde está vendo o meu relato, deixa o seu like e se inscreve no canal. Preciso que este relato alcance alguém que talvez reconheça sinais que eu ignorei cedo demais. Às vezes me pergunto em que momento eu deixei de ser eu para me tornar dele. Talvez tenha sido quando aceitei que o ciúme dele era prova de amor, ou quando comecei a silenciar minhas opiniões para evitar o olhar dele endurecendo. Talvez tenha sido naquela noite em que a porta se trancou. Ou talvez tenha começado muito antes, quando eu ainda achava que intensidade era sinônimo de proteção. E é por isso que estou aqui, contando tudo. Porque ninguém percebe que está presa até o momento em que tenta voltar para si mesma, e descobre que já não sabe mais onde está a chave. Eu lembro do começo como se estivesse vendo um filme antigo, daqueles que tremem nas bordas e deixam a imagem arranhar os olhos. Foi numa tarde comum, dessas em que nada parece ter importância. Eu estava sentada em um café pequeno, esperando uma amiga que acabou desistindo de última hora, quando ele se aproximou com um sorriso que parecia ensaiado. Não tinha nada de perigoso nele. Era bonito, educado.
Falava com gentileza. E talvez por isso tenha sido tão fácil baixar a guarda. Ele perguntou se podia sentar, disse que odiava ver alguém sozinho, e quando percebi já estávamos conversando como se nos conhecêssemos há anos. Naquele instante, não havia nada de errado, e é isso que me assusta quando olho para trás. O horror nunca chega vestido como horror. Ele tinha uma habilidade inquietante de perceber detalhes. Enquanto eu falava, ele inclinava a cabeça levemente, como se estivesse decifrando cada gesto meu. Comentou sobre minha forma de mexer no colar quando ficava nervosa, sobre a maneira como meus olhos desviavam quando não queria demonstrar algo. Eu deveria ter achado aquilo invasivo, mas me senti vista, realmente vista, pela primeira vez em muito tempo. Essa é a armadilha que ninguém admite. O perigo começa quando alguém parece entender você melhor do que você mesma. E eu, tola, achei aquilo encantador. Nos dias seguintes, ele passou a aparecer com frequência. Mandava mensagens longas, cheias de perguntas sobre meus gostos, minhas lembranças, minhas tristezas antigas. Dizia que queria me conhecer de verdade. E eu respondia. Cada frase minha era um tijolo que ele usava para construir a imagem da mulher que ele queria que eu fosse. Não percebi isso na época. Para mim, era apenas atenção, um interesse raro, quase lisonjeiro. Ele dizia que nunca havia encontrado alguém tão transparente, tão especial, e eu engolia cada palavra como um elogio, sem perceber o quanto aquilo ia me custar. O primeiro sinal surgiu numa conversa aparentemente banal. Eu havia comentado que iria sair com amigas, algo que fazia sempre, sem preocupações. Ele respondeu com um emoji triste, depois escreveu que sentia minha falta mesmo antes de eu ir. Disse que tinha medo de perder momentos comigo. Eu ri, achei exagero, e disse que nos veríamos no dia seguinte. A resposta dele veio rápida: eu só queria ser prioridade na sua vida. Aquilo deveria ter me feito recuar. Em vez disso, senti culpa por querer viver algo fora dele, culpa por não corresponder à intensidade dele. E quando a culpa entra, o controle já está acontecendo, só que silencioso demais para ser percebido. Com o tempo, ele passou a sugerir mudanças pequenas, quase inocentes. Disse que algumas das minhas amigas não gostavam verdadeiramente de mim. Comentou que meus familiares não me entendiam como ele entendia. E eu, que sempre fui independente, comecei a duvidar do que sentia. Ele me convencia com palavras suaves, nunca elevando o tom. Fazia parecer que estava apenas me protegendo. Quero o melhor para você, repetia. Nenhum monstro começa gritando, isso eu aprendi tarde demais. Os monstros começam abraçando forte demais. Um dos episódios que mais me marcou aconteceu numa noite em que ele insistiu para passar na minha casa, só por 5 minutos. Trouxe um livro que disse ter lembrado de mim. Sentei no sofá enquanto ele falava sobre como queria me ver crescer, me ver brilhar, me ver inteira. Palavras lindas, embaladas por um tom amoroso que hoje reconheço como teatral. Mas, no meio da conversa, ele olhou para meu celular que vibrou com uma mensagem de um amigo e seu semblante mudou. Não virou agressivo. Isso teria sido fácil de identificar. Ele virou silencioso, frio. Perguntou quem era. Perguntou por que meu amigo falava comigo àquela hora. Perguntou se eu estava escondendo algo. E quando eu disse que era apenas um colega, ele sorriu, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Ele passou o restante da noite me observando com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Depois daquela noite, comecei a ajustar meus horários sem que ele pedisse explicitamente. Evitava comentar que sairia. Parava de responder pessoas para evitar reações dele.
Ele nunca dizia para eu parar, essa é a delicadeza da manipulação. Ele apenas insinuava, fazia perguntas, demonstrava um incômodo silencioso que eu me apressava em resolver. E quando eu mudava algo para agradá-lo, ele me recompensava. Com carinho, com elogios, com aquela sensação de ser a pessoa mais importante do mundo. Ele me treinava sem que eu percebesse. A mudança mais brusca aconteceu quando ele começou a aparecer sem avisar. Dizia que estava com saudade, que não conseguia ficar longe. Batia na porta com flores, com comida, com pequenos presentes. Eu sorria, achava romântico, mas por dentro começava a sentir um desconforto que eu mesma silenciava. Em um desses dias, ele entrou na minha casa com naturalidade assustadora, como se o espaço já fosse dele. Caminhou pelos cômodos, tocou minhas coisas, comentou que certas roupas não combinavam com a mulher que ele via em mim. E eu ri. Meu Deus, como eu ri. Para não enfrentar o fato de que ele estava começando a redesenhar minha vida com as mãos dele. O ápice desse primeiro estágio aconteceu numa tarde de chuva, quando ele apareceu com um casaco meu que tinha guardado sem me avisar. Disse que o cheiro dele ficava mais forte quando misturado ao meu. Aquilo deveria ter me congelado por dentro, e congelou, mas mesmo assim eu permaneci ali, tentando transformar aquilo em algo romântico, tentando convencer a mim mesma de que ele só me amava. Ele me abraçou tão forte que doeu. E quando soltou, segurou meu rosto entre as mãos e disse: "Você não tem ideia do quanto eu preciso de você." Eu deveria ter ido embora naquele momento. Em vez disso, acariciei a mão dele. O capítulo final dessa fase, antes de tudo desabar, veio com uma frase que até hoje ecoa na minha mente. Estávamos caminhando, e ele comentou, como se fosse algo simples: "Eu sei exatamente quem você seria sem mim, e é por isso que não posso deixar você voltar a ser aquela pessoa." Foi dito com doçura, com calma, quase com ternura. Mas eu senti um arrepio profundo, como se algo dentro de mim tivesse percebido o perigo antes da minha consciência aceitar. Ele não queria me amar. Ele queria me moldar. Ele queria que eu coubesse no espaço que ele havia criado, um espaço onde só ele existia. Naquela noite, quando a porta se trancou e o sussurro dele ecoou no meu ouvido, eu finalmente entendi que tudo aquilo tinha começado muito antes. Não era sobre amor. Nunca tinha sido. Era sobre domínio. Sobre controle. Sobre alguém que, desde o primeiro dia, já estava preparando o terreno para que eu me esquecesse de mim mesma. Depois daquela noite em que a porta se trancou, algo dentro de mim começou a rachar. Mas não o suficiente para me fazer fugir. Eu caminhava pelas horas como quem pisa em cacos de vidro, sabendo que cada passo podia cortar, mas incapaz de parar. Ele se tornou mais presente do que meu próprio pensamento. Acordava com mensagens dele. Dormia com a sensação de que ele ainda me observava. Não era imaginação, ele realmente me observava. Sabia meus horários, meus trajetos, meus silêncios. Mas fazia tudo com tanta suavidade, tanta delicadeza calculada, que eu tinha vergonha de admitir que estava com medo. Afinal, ele nunca gritou comigo, nunca me empurrou, nunca levantou a mão. Só que o controle dele era um tipo de violência que não deixa marcas na pele, apenas na identidade. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança quase imperceptível, mas brutal. Ele começou a me perguntar o que eu sentia de verdade, insistindo que eu precisava ser mais transparente com ele. Quando eu hesitava, ele ficava em silêncio, e aquele silêncio era pior do que qualquer acusação. Eu corria atrás da aprovação dele como quem tenta recuperar o ar depois de um mergulho fundo demais. Ele sabia disso. Usava isso
Até minhas pausas para respirar passaram a ser monitoradas. Dizia que conseguia perceber quando eu estava mentindo pelo ritmo da minha voz, pelo jeito como meus ombros subiam. Eu não sabia mais como existir sem me vigiar. Lembro de uma tarde em que ele encostou a testa na minha e disse, bem baixo, que eu tinha um coração perigoso, porque às vezes eu tentava guardar coisas só para mim. Não era um elogio. Era uma advertência. Passei o resto do dia tentando entender o que ele queria que eu confessasse. Ele não precisava apontar erros concretos, a dúvida já me mantinha sob controle. Comecei a me policiar em conversas simples, como se cada frase tivesse peso suficiente para decidir o humor dele. E, quando ele sorria satisfeito, eu sentia um alívio tão absurdo que me envergonho até hoje. É assim que a prisão se fecha, com pequenas recompensas por boa conduta. A invasão verdadeira começou quando ele pediu minha senha do celular. Não pediu como quem exige, pediu como quem oferece o coração na mão. Disse que queria transparência total, que confiança verdadeira só existe quando não há portas fechadas. Eu hesitei. Ele sorriu com tristeza, aquele sorriso que desmonta qualquer resistência. Eu só quero construir algo real com você, ele murmurou. E, para não parecer alguém que não queria construir nada real, entreguei a senha. A partir daquele momento, meu mundo deixou de ser meu. Ele lia conversas, analisava fotos, interpretava cada mensagem como se estivesse decifrando um código secreto. E eu, sufocada, fingia que era normal. Ele começou a aparecer em lugares onde eu não o havia convidado. Se eu dizia que iria ao mercado, ele, coincidentemente, estava passando por ali. Se eu mencionava que iria caminhar, ele surgia dizendo que sentiu vontade de me acompanhar. Eu não tinha mais espaço para ser só eu. Até minha sombra parecia dividida com ele. Perguntava o que eu vestiria, qual perfume usaria, e se irritava se eu mudasse de ideia. Dizia que era porque me observava tanto que qualquer mudança repentina parecia um distanciamento. Percebe? Até minhas escolhas mínimas passaram a ser interpretadas como sinais de traição. O episódio que marcou essa fase aconteceu num domingo à tarde, quando ele insistiu que eu apagasse uma foto antiga com amigas. Disse que eu não era mais aquela mulher, que aquela versão minha já não combinava com o que estávamos construindo. A palavra construção saía da boca dele como um tijolo sendo colocado sobre o meu peito. Eu tentei argumentar que eram lembranças importantes. Ele respondeu com voz calma, imperturbável, que lembranças demais atrapalham a evolução. Eu apaguei a foto, apaguei sem questionar, e senti, no fundo, que algo dentro de mim foi apagado junto. Foi depois desse dia que ele começou a testar meus limites de forma mais explícita. Criava pequenas situações para medir minhas reações. Mandava mensagens tardias só para observar quanto tempo eu levava para responder. Sugeriu que eu parasse de seguir certos perfis. Depois, que eu não curtisse mais publicações que não fossem dele. Cada teste era seguido por um comentário disfarçado de preocupação. Eu só quero saber se posso confiar em você. O mais cruel é que ele nunca dizia diretamente que eu estava errada. Ele deixava que eu mesma me condenasse, que eu mesma concluísse que precisava me moldar mais, ajustar mais, ceder mais. Numa noite, ele apareceu com o olhar cansado, as mãos trêmulas, dizendo que sentia que eu estava distante. Eu não estava. Eu estava apenas tentando respirar. Mas ele dizia que percebia tudo, que conhecia cada nuance da minha expressão. Encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou que, se eu o deixasse, ele não saberia o que fazer consigo mesmo. Aquele sussurro me paralisou. Ele estava plantando a ideia de que minha
liberdade seria o caos dele. Eu me tornei responsável pelo bem-estar de um homem que não se responsabilizava nem pelas próprias sombras. Ele me abraçou com força, com uma força que quase doeu, e agradeceu por eu cuidar dele. Eu não estava cuidando dele. Eu estava cedendo. Quando percebi que já não falava não para nada, já era tarde. Ele escolhia meus horários, meus compromissos, meus silêncios. E quando eu tentava retomar algum espaço, ele fazia um gesto que me desmontava, segurava meu rosto com delicadeza. Olhava bem nos meus olhos e dizia que me amava mais do que qualquer pessoa poderia amar. Essa frase era uma faca de dois gumes. Era carinho e era ameaça. Era promessa e era prisão. E eu, exausta, sempre cedia. Porque resistir significava enfrentar aquela sombra enorme que ele colocava sobre mim cada vez que dizia que não sobreviveria sem mim. O segundo estágio do domínio dele se completou na noite em que, sem aviso, ele pegou minhas chaves da mesa e colocou no bolso. Eu perguntei o que estava fazendo. Ele respondeu com um sorriso tranquilo: eu só quero ter certeza de que você está aqui quando eu precisar. Aquilo deveria ter me feito gritar. Mas eu apenas senti um torpor. Como se já estivesse condicionada demais à lógica dele para reagir. Ele me abraçou. Beijou meu cabelo, e disse que eu era o porto seguro dele. A frase soaria bonita se não estivesse sendo usada para me manter imóvel. Foi então que percebi: o amor dele não existia para me aquecer. Existia para me apagar. Depois do dia em que ele colocou minhas chaves no bolso, algo na atmosfera da minha própria casa mudou. Era como se as paredes tivessem ficado menores, como se o ar tivesse um peso novo, quase viscoso. Eu não estava sozinha, mesmo quando ele não estava ali. A presença dele impregnava tudo: as almofadas, o cheiro do corredor, forma como eu me movia entre os cômodos. Meu lar deixou de ser um espaço neutro. Tornou-se um reflexo dele, um território marcado pela certeza de que, a qualquer momento, ele poderia entrar, e entrar não como visita, mas como alguém que acreditava ter direito sobre tudo que era meu. Às vezes eu parava no meio da sala, sentindo os olhos dele sobre mim, mesmo sabendo que a porta estava fechada. Era como viver com um fantasma, só que o fantasma era vivo e sabia exatamente como manipular minha respiração. A rotina dele começou a se misturar à minha de forma tão orgânica que, quando dei por mim, eu já não fazia planos sem consultá-lo. Não era imposto, era induzido. Se eu mencionava um compromisso, ele reagia com um olhar que eu já conhecia, aquele que misturava decepção e análise, como se estivesse medindo meu nível de lealdade. Eu me adiantava, então. Explicava detalhadamente cada horário, cada intervalo, cada motivo. Ele sorria, satisfeito, como um professor diante de uma aluna obediente. A pior parte era saber que eu estava consciente disso, e ainda assim não reagia. Eu havia sido moldada para considerar a vigilância como parte do vínculo. Comecei a notar que ele sempre escolhia momentos específicos para se aproximar. Quando eu estava cansada demais, quando eu precisava de silêncio, quando meu dia tinha sido exaustivo. Ele aparecia com voz baixa, com aquela postura que misturava vulnerabilidade calculada e exigência velada. Dizia que sentia falta de mim, que o mundo parecia errado quando eu não estava ao alcance dos olhos dele. A frase devia soar romântica, mas em sua boca ganhava um peso que me esmagava. Eu me tornava responsável por equilibrar o mundo dele, um mundo que eu nunca pedi para carregar. O controle sobre minha aparência começou de maneira sutil. Ele dizia que preferia meu cabelo de determinada forma, que achava uma cor específica mais compatível com a mulher que você está se tornando.
Quando eu queria cortar o cabelo, ele reagia como se eu estivesse desfazendo algo que pertencente a ele. Não muda aquilo que já é perfeito, dizia, e eu aceitava, mesmo sentindo uma irritação silenciosa florescer no peito. Comecei a escolher roupas pensando no que evitaria perguntas, evitando cores que ele achava chamativas, evitando qualquer coisa que pudesse atrair olhares que não fossem dele. Meu corpo estava se tornando um território policiado. As conversas se transformaram em longos interrogatórios disfarçados de preocupação. Ele perguntava sobre meus pensamentos, sobre sonhos, sobre emoções mínimas, e analisava cada resposta como se estivesse buscando contradições. Se eu demorava pouco para explicar algo, ele interpretava como hesitação suspeita. Às vezes eu sinto que você não é totalmente honesta comigo, ele dizia, com um tom tão calmo que me fazia acreditar que o erro era meu. Passei a revisar mentalmente tudo o que dizia antes de abrir a boca. Era como viver sob interrogatório constante. A minha liberdade não era apenas vigiada, era antecipada, corrigida, moldada antes mesmo de ser exercida. Um dos episódios mais marcantes dessa fase aconteceu quando ele me levou para jantar. Um lugar bonito, iluminação suave, música baixa. À primeira vista, um momento comum de casal. Mas logo percebi que tudo ali era calculado, a mesa escolhida longe de outras pessoas, o lugar exato onde eu deveria sentar para que ele tivesse visão total do ambiente. Ele segurou minha mão durante todo o jantar, mas não por carinho, era como se estivesse evitando que eu usasse meu gesto para qualquer coisa que não fosse pertencer a ele. Quando o garçom me dirigiu um sorriso educado, ele apertou minha mão com força suficiente para eu entender a mensagem. O problema não é você. Sorrir, ele murmurou depois que o garçom se afastou. O problema é como os outros interpretam isso. A frase ainda ecoa dentro de mim, pesada, faminta. Naquele instante, compreendi que até minha gentileza estava sendo confiscada. Com o tempo, ele começou a fazer algo ainda mais corrosivo, reescrever minhas memórias. Ele falava sobre situações que vivemos juntos de uma forma diferente da real, sempre colocando minhas atitudes como motivo de sofrimento para ele. Dizia que eu havia sido fria em certos momentos, mesmo quando eu lembrava de ter sido doce. Dizia que eu havia sido distante quando eu lembrava de ter sido afetuosa. Era uma manipulação tão refinada que, depois de um tempo, comecei a duvidar da minha própria percepção. Era como se a história da minha vida estivesse sendo editada por alguém que queria que eu me sentisse constantemente em dívida. Em uma noite particularmente pesada, ele me encarou com olhos vermelhos, mãos trêmulas, e disse que às vezes tinha medo do que seria capaz de fazer se algum dia me perdesse. A frase foi dita com a voz baixa, quase quebrada, mas havia algo sólido por trás dela, algo que não era fragilidade. Era ameaça. E o mais perverso foi que ele terminou a frase beijando minha testa, como se tivesse acabado de fazer uma confissão de amor. Fiquei imóvel, com o coração acelerado, tentando processar o que aquilo significava. Ele percebeu meu pânico, claro. E sorriu. Um sorriso lento, satisfeito. Ele sabia que tinha me ferido. E queria que aquilo permanecesse latejando. A sensação de aprisionamento atingiu seu ápice quando percebi que eu já não sabia o que gostava, o que queria, quem era. Eu acordava filtrando meus próprios pensamentos, para garantir que nenhum deles pudesse ser interpretado como deslealdade. Minha mente se tornou um ambiente higienizado, onde tudo precisava ser previamente aprovado pela lógica dele. E, mesmo assim, eu ainda tentava encontrá-lo no caos. Tentava enxergar aquele homem que um dia pareceu gentil. Mas ele já não existia, se é que existiu algum dia. O que havia ali era alguém que estudava meu silêncio com a
Mesma precisão com que estudava meus gestos. Naquele ponto, eu entendia que algo estava profundamente errado, mas ainda não tinha força para sair. A dependência emocional que ele construiu em mim era estruturada como uma fortaleza, sólida, lenta, silenciosa. Às vezes eu me via olhando para a porta, imaginando abrir, correr, desaparecer. Mas então lembrava da frase dele: eu não saberia o que fazer se te perdesse, e um medo gelado me paralisava. Ele havia me convencido de que meu movimento poderia quebrar algo dentro dele. E, ainda pior, havia me convencido de que a culpa seria minha. Eu só não sabia que o pior ainda estava por vir, e que, para sobreviver, eu teria que assistir à versão mais obscura dele se revelar por completo. Depois de meses sendo moldada por ele como argila maleável, comecei a perceber que minha resistência não era mais uma barreira, era um lembrete para ele de que ainda existia algo meu que ele precisava conquistar. E cada pedaço de autonomia que restava em mim parecia acender um alerta dentro dele. Foi nesse período que o comportamento dele começou a descer para uma camada mais sombria, menos disfarçada, como se o verniz de cordialidade estivesse finalmente rachando. Ele já não se contentava em me vigiar, agora precisava me possuir completamente, não só nos gestos e horários, mas nos pensamentos, nas memórias, até nos medos que eu ainda guardava como últimos refúgios internos. Eu já não tinha mais privacidade nem dentro da minha própria cabeça. Tudo começou a mudar na noite em que ele apareceu na minha casa sem avisar, às 2 da manhã. Eu acordei com batidas firmes, não violentas, mas persistentes, como se ele soubesse que a cada segundo meu coração acelerava. Quando abri a porta, ele entrou. Sem pedir permissão, os olhos vermelhos, o rosto sério. Disse que não conseguia dormir, porque sentiu que eu estava distante. A palavra distante saiu como um diagnóstico, não como uma percepção. Eu mal tive tempo de responder. Ele caminhou pela casa, como se estivesse inspecionando um território, abrindo gavetas, mexendo em papéis, tocando minhas coisas com a tranquilidade de quem acredita ter direito a tudo ali. Eu segui atrás dele como sombra, tentando entender o que estava acontecendo, sem coragem de pedir explicações. Ele se sentou na beira da minha cama, respirando fundo, como alguém que tenta controlar um impulso intenso. Depois levantou os olhos para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de devoção e fúria silenciosa. Disse que precisava ter certeza de que eu não estava escondendo nada, que ultimamente eu estava estranha, que às vezes desviava o olhar rápido demais. Perguntou o que eu estava sentindo. Perguntou se eu ainda queria estar com ele. E, antes que eu pudesse formular qualquer resposta coerente, ele segurou meu pulso. Não apertou. Só segurou. Mas foi firme o suficiente para eu entender que não era um gesto neutro. Era uma afirmação de território. E foi ali que percebi que ele não queria respostas, queria entrega. A partir daquela noite, ele passou a aparecer com mais frequência madrugada adentro, sempre com a mesma justificativa vaga de precisar me ver. Era como se ele estivesse testando os limites do meu cansaço, verificando até onde podia me puxar sem que eu quebrasse. E quando eu tentava estabelecer qualquer barreira, ele desmontava tudo com um discurso impecável. Dizia que me amava, que se preocupava, que só queria garantir que nada nos afastaria. Ele chorava algumas vezes, lágrimas silenciosas, estratégicas, sempre seguidas de um abraço sufocante. Eu me pegava confortando o homem que me aprisionava, como se eu fosse responsável pelas feridas que ele usava como ferramentas de controle. O ápice dessa invasão emocional aconteceu quando ele começou a pedir que eu lhe contasse meus sonhos. Não os sonhos grandes, sonhos da noite, sonhos confusos, sonhos fragmentados. Ele dizia que queria conhecer o lado escondido da minha
Mente, que ninguém poderia me amar de verdade sem saber o que se passa no meu inconsciente. Perguntava com detalhes: quem estava no sonho? Em que lugar? O que eu sentia? E se algum nome masculino surgia, mesmo que fosse alguém irrelevante, ele mergulhava em silêncio por longos minutos, interpretando aquilo como uma ameaça. Nossos medos dizem a verdade sobre nós, ele murmurava. Eu comecei a ter medo de dormir. Medo de sonhar algo que pudesse irritá-lo. Medo de acordar e ter que justificar um sonho que eu nem conseguia lembrar direito. Ele também começou a reescrever minha rotina para que ela se encaixasse inteiramente na presença dele. Se eu demorava mais do que o previsto para responder uma mensagem, ele aparecia na minha porta ou ligava insistentemente. O controle que antes era psicológico estava se tornando físico, concreto. Minha respiração precisava se adaptar ao ritmo dele. Certa vez, eu cheguei alguns minutos atrasada a um encontro. Ele me puxou pelo braço, não com violência direta, mas com uma firmeza que nunca tinha mostrado antes. Disse que meu atraso mostrava desorganização emocional. Aquela frase me deixou paralisada. Não porque fazia sentido, mas porque percebi que ele acreditava realmente nisso, que tudo em mim precisava ser alinhado ao que ele imaginava ser correto. A situação piorou quando ele passou a questionar meu passado. Queria detalhes sobre relacionamentos antigos, amizades antigas, erros antigos. E não queria apenas ouvir, queria reconstruir junto, reinterpretar tudo sob a ótica dele. Ele dizia que precisava entender quem eu tinha sido para decidir quem eu deveria ser agora. E, quando eu tentava evitar certas histórias, ele insistia, dizendo que minha resistência provava que eu ainda escondia partes de mim. Passei a sentir vergonha de memórias que antes eu considerava normais. Ele as transformava em evidências de que eu precisava ser corrigida. Uma noite, durante uma dessas conversas intermináveis, ele me encarou longamente e disse que sentia que eu ainda não tinha me entregado por completo. Perguntei o que isso significava. Ele respondeu que havia um resto de liberdade dentro de mim que o incomodava, algo que ainda escapava ao alcance dele. Aquela frase me assustou de uma forma que não consigo colocar em palavras. Não porque eu não soubesse do que ele falava, eu sabia. Ele percebia minha tentativa silenciosa de preservar algum fragmento de autonomia, algum pedaço interno onde ele não pudesse chegar. E estava determinado a arrancar isso de mim. No dia seguinte, ele fez algo que marcou o início do pior: passou a reorganizar minha casa. Mudou objetos de lugar, tirou quadros da parede, colocou outros onde achava melhor. Dizia que estava criando um ambiente que combinava com nós. Eu observava, paralisada, enquanto ele retirava minhas fotos antigas das prateleiras e guardava em caixas, como se estivesse apagando minha história de propósito. Quando perguntei por que ele estava fazendo aquilo, ele respondeu com a mesma calma que usava para justificar qualquer invasão: porque sua vida antes de mim não representa quem você é agora. Era como ser expulsa da própria existência. No fim daquela semana, ele trancou a porta da minha casa no momento em que saiu, usando minhas chaves. Disse que levaria com ele para que eu não esquecesse de avisá-lo quando chegasse ou saísse. E, pela primeira vez, senti um desespero tão profundo que precisei me apoiar na mesa para não desabar. Eu já não tinha controle sobre meus horários, minhas conversas, minha casa, meus pensamentos. E agora, nem sobre a minha porta. Ele me olhou antes de ir embora, aproximou o rosto do meu e sussurrou: você é o meu mundo inteiro. E o meu mundo não pode ser deixado aberto. Foi naquela noite que entendi, realmente entendi, que ele não estava mais tentando me amar. Ele estava tentando me absorver. Me transformar em algo dele. Algo que respirava por ele,
existia por ele, pensava por ele. Algo que não tinha mais forma própria. E, pela primeira vez desde o início, surgiu dentro de mim algo que ele não esperava. Medo não apenas do que ele faria comigo, mas do que ele se tornaria quando percebesse que eu começaria a lutar para recuperar minha vida. No dia seguinte, aquela noite em que ele levou minhas chaves, acordei com uma sensação de ausência dentro do peito, como se tivesse perdido algo que eu ainda não sabia nomear. Era eu. Eu havia perdido a mim mesma aos poucos, na mesma velocidade com que ele ganhava território sobre minha vida. Abri os olhos e senti o ar pesado, como se a própria casa estivesse ciente de que já não me pertencia. Levantei devagar, com a impressão de que qualquer movimento poderia disparar um alarme invisível. A primeira coisa que fiz foi olhar para a porta. Não adianta explicar, quando alguém arranca esse nível de controle de você, até o simples ato de verificar uma fechadura. Parece uma tentativa ilegal de liberdade. A ausência das chaves cintilava como um aviso. Eu estava dentro, mas não por escolha. Tentei seguir minha rotina, mas tudo parecia observado, mesmo quando não havia ninguém ali. Até o som da água da torneira ecoava com estranheza. Eu tinha impressão constante de que, a qualquer momento, ele poderia entrar, porque agora ele tinha o poder de decidir quando eu estava disponível, quando eu devia parar, quando eu devia existir. Meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? As palavras pareciam suaves, mas eu conseguia ver o que havia por trás. Ele queria saber se eu tinha acordado, se eu estava ali, se eu pertencia ao dia dele antes, mesmo de ele decidi-lo. Respondi rápido, num reflexo condicionado. E percebi que aquele simples ato de correr para agradá-lo havia se transformado na regra da minha vida. Ele apareceu antes do meio-dia. Não bateu. Usou a chave. Entrou como se fosse o dono do lugar, porque, naquele momento, ele acreditava que era. Veio até mim com um sorriso suave, quase afetuoso. Me abraçou, me elogiou, disse que sentiu minha falta. A contradição me dilacerava. Como alguém podia me sufocar tanto e ainda assim se apresentar com tamanho carinho? E, pior, como eu ainda podia sentir um tipo de alívio ao vê-lo, como se a presença dele suspendesse, por alguns segundos, o terror da espera. Mas logo o alívio se transformava em outra coisa, vigilância. Ele percorreu cada centímetro da casa, analisando detalhes, perguntando se alguém havia passado ali, mencionando que notou uma mudança mínima na posição de um objeto. Ele não estava me visitando. Estava me patrulhando. O controle atingiu um ponto mais profundo quando ele começou a sugerir que eu largasse meu trabalho. Disse que ultimamente eu andava distraída demais, ocupada demais, distante demais. Que o ambiente profissional só me desgastava e me afastava de quem eu estava me tornando. Mas a verdade estava escrita no olhar dele. Ele queria me isolar. Queria que eu ficasse disponível, moldável, previsível. Quando hesitei, ele se aproximou devagar, segurou meu rosto entre as mãos com delicadeza e disse que faria de tudo para me ver feliz. Era assim que ele me prendia, com promessas que nunca existiam para serem cumpridas, só para serem usadas como cordas. E quando falei que não podia simplesmente abandonar tudo, o sorriso dele desapareceu. Em seu lugar, surgiu aquele silêncio, o silêncio que carregava a ameaça de uma tempestade. Naquela tarde, ele perdeu a máscara por um instante. Eu disse que precisava de espaço. Uma frase pequena, simples, quase sussurrada. Ele congelou. Depois riu. Baixo, curto. Como se eu tivesse contado uma piada absurda. Espaço, repetiu, aproximando-se até que eu senti seu hálito no meu pescoço.
Depois de tudo que eu faço por você? A forma como ele disse aquilo tirou o ar do meu peito. Seus dedos deslizaram pelo meu braço como quem desenha um limite. Depois, ele colocou a mão na minha cintura e me puxou para perto, com firmeza demais. Não foi um gesto violento, foi pior, foi um gesto que dizia que meu corpo era um território marcado, reclamado, reivindicado. Você não precisa de espaço, ele murmurou. Você precisa de mim. E naquela frase havia algo tão denso, tão perigoso, que a sala inteira pareceu encolher. Naquela noite, quando ele finalmente foi embora, a casa ficou em silêncio, mas não um silêncio de paz. Era um silêncio que vibrava, como se fosse feito de tensão acumulada. Sentei no chão da sala, incapaz de controlar a respiração. Foi a primeira vez que eu chorei sem fazer esforço para esconder. Chorei porque entendi que ele não iria recuar. Chorei porque percebi que não existia mais partes da minha vida que ele não tivesse tocado. E chorei porque, pela primeira vez, pensei seriamente em fugir. Não era um pensamento articulado, não tinha plano, não tinha forma. Era só um pulso interno dizendo: acaba, sai, corre. Mas a ideia veio acompanhada de um medo novo, medo dele descobrir que eu estava cogitando escapar. Nos dias seguintes, ele intensificou tudo. Aparecia em horários aleatórios, mexia silenciosamente nas minhas coisas, fazia perguntas com uma precisão cirúrgica. Começou a controlar o que eu comia, justificando que estava preocupado com minha saúde. Comentava sobre minhas expressões faciais, dizendo que conseguia identificar quando eu estava omitindo sentimentos. Até minha postura passou a ser analisada. Você cruza os braços quando quer esconder algo, ele dizia. Tudo se transformou em evidência contra mim. E eu já não sabia onde colocar minhas mãos, meus olhos, minha voz. Meu corpo inteiro parecia culpado. Então veio o dia que marcou o ponto de ruptura. Ele chegou com um presente, uma caixa pequena, embrulhada com cuidado. Disse que era um símbolo do quanto eu significava para ele. Eu abri. Dentro havia um colar. Mas não era um colar bonito. Era um pingente em forma de chave. Ele sorriu, satisfeito, olhando para minha reação. É para você nunca esquecer que quem te mantém segura sou eu. O estômago virou. A chave não era simbólica. Era declaratória. Ele estava me dizendo, com todas as letras, que agora era o dono do acesso ao meu mundo. E esperava que eu usasse aquilo como se fosse um gesto de amor. Quando tentei devolver, sua expressão mudou com uma rapidez assustadora. Não, gritou. Não xingou. Apenas ficou imóvel. Depois aproximou o rosto do meu e disse, com um tom tão baixo que quase não era som: eu preciso que você aceite o que somos. A palavra preciso vibrou como uma ameaça. Eu recuei. Ele avançou um passo. E, pela primeira vez, eu vi algo no olhar dele que não tinha visto antes. Não era ciúme, nem frustração, nem obsessão. Era determinação. A determinação de alguém que acredita que tem o direito absoluto de moldar outra vida. Aquela noite foi o momento exato em que entendi que, se eu não saísse dali, não sobraria nada de mim para ser salva. Nem memória. Nem desejo. Nem identidade. Ele destruiria tudo, não por ódio, mas por amor, o tipo de amor que devora. O tipo de amor que não sabe existir sem que o outro desapareça completamente. E foi nesse ponto que, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim reacendeu, não esperança, mas sobrevivência. A percepção de que, se eu continuasse ali, eu deixaria de existir. Eu precisava fugir. Não porque eu era forte, mas porque ele
estava quase terminando de me apagar. E eu não podia permitir que o último pedaço de mim fosse tomado. Quando finalmente encontrei coragem para sair, não foi em um grande gesto heróico. Foi num instante pequeno, quase invisível, o momento em que percebi que ele estava tão certo de que me possuía por completo que já não vigiava meu último fragmento de lucidez. Saí com o coração batendo alto demais, como se cada passo denunciasse minha tentativa. E, enquanto caminhava, senti o peso da casa, do ar, da história inteira tentando me puxar de volta. O tipo de prisão que ele construiu não se abre com portas, ela se abre quando você reconhece que merece viver. Mesmo longe dele, levei tempo para entender que o medo ainda caminhava comigo. Silêncio ainda parecia carregado, como se ele pudesse surgir a qualquer momento, com aquele sorriso calmo que escondia tempestades. Reaprendi a respirar devagar, a ocupar meu espaço, a olhar meu próprio reflexo sem buscar aprovação. Não foi fácil. Não é fácil até hoje. A sombra dele ainda tenta se esticar sobre mim, como se minha memória fosse mais um território que ele pudesse reivindicar. Mas eu continuo aqui. E se você está ouvindo meu relato, talvez reconheça algo no olhar de alguém, ou no seu próprio. O controle nunca começa grande. Ele começa com cuidado demais, atenção demais, amor demais. E, quando você percebe, já está apagando partes de si para caber em alguém que nunca deveria ter tido o direito de te moldar.